Obtive a posse de algo capaz de transformar minha trajetória para todo o sempre. Não se tratava de um sorteio fortuito ou de capital obtido sem esforço, mas sim da autoridade máxima sobre uma corporação completa. O irmão do meu pai, que assumiu minha tutela solitariamente após eu ficar órfão, destinou-me como legado a fatia principal das cotas da firma onde desempenho minhas obrigações laborais até os dias atuais. Eu possuía ciência plena desse fato, contudo, optei por permanecer calado, agindo como qualquer colaborador ordinário do escalão básico. Ele costumava enfatizar constantemente: Liam, mantenha-se vigilante contra tudo, inclusive em relação a um matrimônio. Jamais deposite seu patrimônio em mãos não confiáveis. E eu absorvi esse ensinamento com rigor absoluto. Toda a estrutura patrimonial já se encontrava protegida juridicamente muito antes de eu oficializar minha união. No entanto, naquela noite específica, ao retornar ao lar, deparei-me com minha companheira portando uma pasta sob o braço e exibindo uma expressão que jamais se apagará da minha memória. Precisamos dialogar, enunciou ela. As sentenças que vieram a seguir perfuraram como lâminas. Não creio que possuamos mais afinidade. Nossos propósitos são distintos no presente momento. Almejo a dissolução do casamento. Busquei estabilizar minha respiração. Foi então que surgiu a confissão que me deixou paralisado internamente. Ela me era infiel. E não se tratava de um desconhecido qualquer. O envolvimento era com nosso superior direto, o sujeito que ela alegava respeitar, o líder visionário que possuía cada atributo que eu supostamente carecia. Enquanto ela discursava sobre autonomia, uma existência superior, novos horizontes e aspirações inéditas, meu único pensamento era: se você ao menos suspeitasse de quem verdadeiramente detém o comando aqui. Ela imaginava estar se desvencilhando de um cônjuge sem sucesso para habitar ao lado de um indivíduo influente. Contudo, mal percebia que eu controlava a organização em minhas mãos. Chamo-me Liam, conto com 38 anos de idade, e durante um vasto período cultivei a convicção de que minha vida conjugal era fantástica. Conheci Claire no ambiente de ofício. Iniciamos nossa jornada como parceiros de setor. Posteriormente, tornamo-nos companheiros inseparáveis. Ela carregava aquele entusiasmo contagiante que dominava qualquer local. Eu, sendo mais introspectivo, permiti-me ser guiado pela vivacidade dela. Em um curto intervalo, já compartilhávamos faturas, planos e uma rotina que, para minha percepção, parecia plena. Sempre agi como um sujeito modesto. Jamais fiz exibições de posses. Nunca senti a urgência de demonstrar meu merecimento. O que Claire jamais desconfiou é que, consideravelmente antes de sua chegada em minha existência, meu tio Henry já havia me transmitido algo de valor imensurável: a parcela majoritária das cotas da própria firma em que exercíamos nossas funções. Eu era, de forma velada, o legítimo proprietário de toda aquela estrutura. Meu tio cuidou de mim sem auxílio desde que perdi meus genitores. Era um sujeito rigoroso, porém íntegro, e sempre reforçava: não deposite confiança total em ninguém, Liam, nem mesmo no sentimento amoroso, especialmente no amor. Resguarde o que lhe pertence. Foi ele quem assegurou que, legalmente, cada item estivesse sob blindagem. Ao me casar, já vigorava a separação total de bens, com pactos revisados e cada cláusula autenticada em cartório. Claire nunca nutriu suspeitas sobre isso. Para sua visão, eu era meramente um colaborador mediano, sem brilho ou grandes pretensões. E talvez por nutrir essa crença, ela passou a enxergar Adam, nosso gestor imediato, como se ele fosse um homem num patamar muito superior ao meu. Ela ignorava que, perante qualquer deliberação crucial, era a minha firma que detinha maior relevância que a dele. Enquanto ela mencionava novos ideais, emancipação e uma existência aprimorada junto a Adam, eu apenas refletia sobre qual seria o impacto nela ao notar que trocou o esposo pelo próprio subordinado, pois, em última análise, a soberania real sempre esteve sob meu domínio. Antes que eu revele como modifiquei o curso desta situação, escreva nos comentários de qual localidade você acompanha este relato. Inscreva-se no perfil para integrar nossa comunidade e não negligenciar as próximas surpresas. Claire supunha estar avançando em direção ao amanhã, mas, na realidade, acabara de decretar sua própria decadência. No ciclo inicial, tudo aparentava perfeição. Eu e minha esposa residíamos em um imóvel alugado, economizando cada moeda possível. Festejávamos cada pequena vitória, desde o primeiro refrigerador novo até o veículo financiado,
e as excursões modestas que nos pareciam grandiosos luxos. Eu acreditava que o afeto e a cumplicidade eram os pilares necessários. Para meu entendimento, a modéstia jamais representou falta de êxito. Com o passar das estações, decidimos por uma evolução. Abandonamos o aluguel e assumimos as prestações de um imóvel próprio. Foi um desafio, mas, para minha visão, era a confirmação de que edificávamos algo duradouro. Dediquei-me intensamente para manter os pagamentos em conformidade, e cada rubrica no contrato bancário me transmitia a ideia de que levantávamos nosso destino em conjunto. Todavia, logo notei transformações delicadas. Claire, que outrora se divertia com simplicidade, passou a mencionar gastronomia sofisticada, excursões para o exterior e vestimentas de grife. Eu escutava em silêncio, buscando não me sentir diminuído. No meu íntimo, uma voz sussurrava. Ela não se sente mais preenchida com este estilo de vida. No emprego, ela passou a citar Adam com frequência crescente. Enaltecia as propostas dele, sua rede de contatos poderosa e sua percepção do futuro. A cada menção, eu percebia que ela estabelecia paralelos comigo. Eu figurava como o sujeito que retornava ao lar exausto, enquanto ele era o líder que descortinava o mundo para ela. O que Claire jamais percebeu é que minha atuação discreta na corporação decorria de uma decisão pessoal. Eu detinha o controle acionário, mas optava por atuar como um colaborador ordinário. Foi a recomendação de Henry, o homem que me guiou. Jamais exiba todas as suas vantagens, Liam. Compreenda o sistema por dentro. Permita que os outros o subestimem. A força reside em dominar o momento de desmascarar sua verdadeira identidade. As madrugadas tornaram-se gélidas. Dividíamos o mesmo leito, porém o afastamento era visível. Quando eu buscava diálogo, ela alegava esgotamento. Quando eu buscava proximidade física, ela se esquivava. A residência estava mergulhada em mudez, mas não era tranquilidade. Era o abismo que precede o rompimento. Eu ainda sustentava a esperança de ser apenas uma etapa difícil. Imaginava que a pressão profissional e as metas estivessem nos distanciando, mas no fundo, a clareza já existia. Não era meramente cansaço. Havia um terceiro elemento. A forma como ela reagia às mensagens no aparelho celular não deixava margem para equívocos, até que em uma refeição noturna, Claire pronunciou: "Você não compreende, Liam. Certos indivíduos nasceram para propósitos maiores." Foi como receber um impacto imprevisto. Eu tinha plena consciência de quem ela se referia. Adam não era somente um patrão para ela. Representava o algo a mais, que eu supostamente não poderia atingir, ao menos na ótica dela. Naquele instante, meu mutismo tornou-se minha proteção. Não iniciei discussões, nem busquei me justificar, pois se eu me pronunciasse, exporia o mistério guardado por décadas. Que legalmente, Adam era meramente um empregado perante minha autoridade. Claire julgava estar zombando de um perdedor, mas quem se divertia internamente era eu. Ela supunha estar se vinculando ao homem ideal. Porém, o que desconhecia era que já estava de costas para o real protagonista desta trama. Claire fixou seu olhar no meu como se tivesse memorizado cada sílaba. Liam, não sinto que combinamos mais. Nossas prioridades são divergentes agora. Necessito do divórcio. Proferiu isso sem titubear, como se solicitasse a substituição de um utensílio doméstico. Permaneci calado por breves instantes, permitindo que a gravidade daquelas frases se consolidasse. Não representava um espanto absoluto, eu já havia notado, pelas condutas e pelo isolamento dela, mas escutar diretamente de seus lábios foi como um golpe seco. Questionei a razão, meramente para ouvir dela o que já estava evidente. Claire não recuou. Tenho um vínculo com Adam. Ele me desperta vitalidade. Ele possui garra e clareza sobre o amanhã. É alguém capaz de me proporcionar o padrão que você jamais logrou. Meu pulso acelerou, mas minha expressão permaneceu imutável. Há quanto tempo você me engana? Ela não desviou o foco. Apenas disparou a sentença que ratificou cada desconfiança, cada madrugada distante, cada gesto oculto com o telefone. Ocorre há meses. E não pretendo solicitar seu perdão. Aquelas palavras atingiram como rochas. Não se resumia à infidelidade. Era o escárnio. Ela se comunicava com a apatia de quem já traçara uma nova rota, como se eu fosse meramente um entrave a ser descartado. Aguardei que ela prosseguisse, mas ela apenas manteve uma postura arrogante, esperando meu descontrole. Talvez esperasse pranto ou um colapso, mas tudo o que obteve foi um movimento de cabeça e minha breve réplica. Então está certo. A decisão está tomada.
A mudez que se seguiu pareceu perturbá-la mais que qualquer briga. Claire demonstrou estranheza, como se não entendesse minha falta de reação emocional, mas em meu íntimo eu já compreendia. Não restava nada para preservar, e se ela supunha estar saindo como triunfante, seria meramente uma questão de cronograma para a fantasia se dissipar. No momento da formalização, Claire compareceu com seu representante legal. Seu semblante exalava um alívio como se tivesse se desfeito de um fardo pesado. Adam não se fez presente, mas sua influência era notável naquele recinto. Firmei os documentos em silêncio, cada parágrafo, sem contestar item algum. A partilha foi direta. O imóvel financiado passaria para o nome dela, mas ela assumiria integralmente o ônus das prestações futuras. Meu veículo próprio permaneceu sob minha posse. O automóvel dela, ainda registrado em meu nome, foi transferido para ela, juntamente com o débito que eu vinha honrando. Cedi tudo sem resistência. O advogado documentou cada cláusula e ela apenas assentia, como se fosse um trâmite sem importância. Não demonstrou inquietude com os valores mensais ou com o tamanho do compromisso financeiro. Nutria a convicção de que Adam suportaria todos os gastos a partir de então. Claire me observava com desconfiança, estranhando minha serenidade. Talvez imaginasse que eu brigaria por algum patrimônio ou contestaria os débitos pendentes, mas eu apenas afirmei: tudo está resolvido. Siga seu próprio destino. Notei um lampejo de incômodo em seus olhos por um breve momento. Não era o desfecho que ela almejava. Claire desejava exercer domínio, queria me ver destruído. Em vez disso, deparou-se com a pura neutralidade. Abandonei aquela sala experimentando uma sensação ambígua de encerramento e libertação. Para ela, aquilo representava o desfecho de nossa convivência. Para mim, era o início de um volume inédito. Ela acreditava estar conquistando autonomia, quando, na verdade, acabara de romper o vínculo final com sua estabilidade. O que Claire jamais compreendeu é que minha trajetória não se iniciou com ela, e certamente não se encerraria ali. Muito antes de qualquer juramento afetivo, Henry já havia me instruído para tal cenário. Ele me criou solitariamente desde minha infância órfã. Foi rígido e meticuloso, mas o sujeito mais honesto que já trilhou meu caminho. Henry repetia: Liam, não coloque seu destino nas mãos de terceiros, nem sob o pretexto do amor. O sentimento falha, mas os registros legais permanecem. Guarde o que é seu por direito. Eu considerava um excesso de zelo, mas acatei cada orientação. O afeto pode oscilar, mas o contrato é sólido. E foi por esse motivo que, bem antes da cerimônia com Claire, toda a documentação já estava protegida. Separação absoluta, acordos revisados, nenhum ativo em meu nome que pudesse ser confiscado por impulsividade ou traições. O que ela jamais concebeu é que meu tio me legou o controle acionário da firma onde atuávamos. Enquanto ela me enxergava como um mero operário, eu era, secretamente, o senhor de tudo. Adam podia se portar como o gestor magnífico, mas juridicamente ele era apenas um funcionário de alto escalão. Em cada deliberação vital, era minha decisão que prevalecia. Por anos, preservei esse mistério, não por avareza, mas porque Henry ensinava que a autoridade deve ser discreta até o instante oportuno. Permita o menosprezo alheio. O impacto é devastador quando vem de onde não se espera. Claire supunha ter me substituído por alguém mais potente e capaz de levá-la ao auge, mas a realidade é que ela estava apenas regredindo degraus, pois o indivíduo pelo qual ela me deixou sempre esteve subordinado a mim. Ela imaginava ter fugido para os braços de um campeão, mas ignorava que o real fracasso estava ao seu lado, trajando o figurino de chefe que eu permitia que ele usasse por mera conveniência administrativa. Claire abandonou o fórum com altivez. Dias depois, já se exibia com Adam em celebrações, gargalhando como se nunca tivesse perdido a paz. Novas vestes, brindes constantes e ares de superioridade para quem mencionasse meu nome. Contudo, a vida real começou a mostrar que a fachada não era tão sólida. O imóvel, agora sob sua responsabilidade, logo revelou o peso das faturas. O veículo que antes eu mantinha tornou-se um custo insuportável para quem nunca geriu finanças. Mas Claire não demonstrava apreensão. Confiava que Adam, seu novo suporte, resolveria as pendências. Enquanto isso, retornei às minhas funções com a calma de quem não deve explicações. Os colegas me fitavam com compaixão, como se eu fosse o descartado. Recebi cada olhar sem pronunciar palavra. Mal suspeitavam que o comitê diretivo já me solicitava para resoluções que Adam nem imaginava existirem. Em uma ocasião, vi ambos chegando a uma recepção da firma.
Ela ostentava aquele sorriso de triunfo, buscando esfregar em minha face o novo ciclo. Apenas os cumprimentei brevemente e segui meu rumo, permitindo que a soberania dela se esgotasse sozinha. Adam, entretanto, já não exibia a mesma segurança. Eu notava em seu semblante o desconforto, projetos negados, encontros esvaziados, oportunidades que se dissipavam. Claire não percebia nada. Estava ofuscada pela fantasia de poder. O cenário estava pronto. Ela julgava viver seu melhor momento, sem desconfiar que a base estava cedendo sob seus pés. Dias após o evento, fui convocado para um encontro privado com 3 diretores, sujeitos experientes que não desperdiçariam tempo com trivialidades. Entramos em um ambiente reservado, com acesso controlado, e logo notei a seriedade nos rostos presentes. Liam, precisamos tratar sobre Adam. Um dos diretores deslizou um dossiê pela mesa. No conteúdo, auditorias, transferências suspeitas, balanços inconsistentes, desvios mascarados e contratos inflados. O tipo de irregularidade que não permanece oculta por muito tempo. Ele utiliza os recursos da firma como conta particular, afirmou o decano. Se não houver intervenção imediata, o dano atingirá a todos. Mas a palavra final cabe a você. Senti uma indignação gélida. Claire o glorificava como visionário, o homem que lhe daria a vida que eu não pude. E ali residia a comprovação. O suposto líder era meramente um fraudador de luxo. Não vacilei. Organizem tudo. Desejo este dossiê exposto na próxima sessão do Conselho, sem omissões ou suavizações. Se ele preparou sua própria queda, permitiremos que ele caia. Os diretores concordaram. O destino estava selado, e pela primeira vez notei que não precisaria agir diretamente. Adam executara todo o plano de autodestruição por mim. O ambiente do conselho estava carregado. Apenas cúpula diretiva e consultores legais. Adam ingressou com excesso de confiança, tratando a todos como se fosse soberano. Apenas tomei meu lugar em silêncio, aguardando o momento. A sessão iniciou sob tensão. O líder do conselho revelou o dossiê e foi incisivo. Acordos fictícios, faturamentos abusivos, desvios em contas ocultas. Adam tentou debochar. Alegou ser um equívoco. Mas, conforme as evidências surgiam, sua palidez aumentava. Você drenou a organização para fins pessoais, disse o diretor mais antigo. Não toleramos criminosos aqui. Ada se ergueu com agressividade. Eu comando esta corporação. O presidente fixou o olhar e retrucou. Não se iluda. Você é meramente um executivo contratado. A autoridade real emana de quem detém as cotas. E neste recinto, Liam é o dono majoritário. Adam girou o corpo com incredulidade. Você? O desprezo em seus olhos converteu-se em choque profundo. Até aquele segundo, ele me via como um funcionário irrelevante, o cônjuge deixado por sua parceira. Descobrir que eu controlava a mesa foi seu maior revés. Observei-o com serenidade e apenas declarei: suas palavras não possuem mais validade nesta firma. De agora em diante, suas explicações serão perante o magistrado. Adam está destituído. Após isso, a deliberação foi célere. Ele foi removido, isolado e submetido a inquérito imediato. Adam perdeu a cor e a fala, como se sua estrutura tivesse implodido. No saguão, Claire o aguardava alegre, pronta para se exibir com o vencedor. Mas ao ver Adam sair, transtornado e suado, sua alegria sumiu. Adam, o que houve? Questionou buscando tocá-lo. Ele a afastou com aspereza e rancor. Cale-se, Claire, não me acompanhe. Não profira uma única sílaba. Ela recuou em choque, sem compreender. Buscou nos olhos dele uma razão, mas encontrou apenas ódio. O mesmo sujeito que prometera o mundo agora havia como um estorvo. Foi nesse momento que passei por eles. Claire virou-se em minha direção, paralisada. Nossos olhares se encontraram e proferi a frase que ela guardaria para sempre. Você permutou o proprietário, pelo empregado. Ela não reagiu. Permaneceu estática, como se o mundo tivesse parado. O impacto foi devastador. Adam caiu em ruína total. Sem posição, sem prestígio e sob investigação criminal, ninguém desejava proximidade com seu nome. O líder que Claire admirava agora era apenas um nome manchado no setor. E foi nessa decadência que Claire buscou o local que jamais deveria ter retornado. Meu gabinete. Ingressou sem convite, com pranto nos olhos e voz instável. Liam, eu cometi um erro. Eu desconhecia a verdade. Adam está arruinado. Não sei como manterei os compromissos, o veículo ou a moradia. Por favor, conceda-me um perdão. Aceito qualquer condição para voltarmos. Jamais repetirei tal conduta.
Sinto um remorso profundo. Permiti que ela esgotasse suas súplicas. Quando o silêncio retornou, levantei-me e a confrontei. Você afirmou que não solicitaria perdão. Recorda-se? Disse com arrogância, olhando em minha face, que não se arrependia da traição, que se sentia radiante em me substituir, pois agora arque com as escolhas. Ela tremeu e em seguida prostrou-se em pranto. Segurou meu apoio como se pudesse resgatar o passado. Por favor, Liam, eu suplico. Minha vida não faz sentido sem você. Fiz uma opção equivocada, mas aprendi a lição. Dê-me apenas uma oportunidade, farei qualquer sacrifício. Buscaremos ajuda profissional, isso nos restaurará. Olhei para baixo, contemplando aquela cena degradante. A mulher que outrora me rotulou como medíocre agora se rastejava, implorando pelo homem que descartou. Não se trata de terapia, Claire. Não se trata de remorso. Trata-se do que você demonstrou sobre sua essência. Seu afeto nunca foi real. Você apenas apreciava o que eu podia prover. E ao supor que encontrara algo superior, não hesitou. Não é o amor que a traz aqui agora, Claire. É o temor. Medo das faturas, do isolamento e da perda de status. Você não sente minha falta. Sente falta da segurança que eu representava. Suas lágrimas caíam, mas não despertavam minha piedade. Apenas finalizei. Você me chamou de limitado e sem visão. Hoje percebe que a cegueira era sua. E não há caminho de volta para quem despreza o valor genuíno. Afastei-me, liberando meu passo. Levante-se. Não pretendo humilhar quem já está caído, mas também não ofereço suporte para quem cavou a própria ruína. Ela permaneceu ali, em pranto, enquanto eu abandonava o local sem olhar para trás. E o ensinamento foi nítido. Certas pessoas só compreendem o valor real de alguém quando a perda é total. Adam não suportou o inquérito. As auditorias tornaram-se sentenças judiciais. Condenado por fraude, perdeu qualquer chance de atuar em cargos de relevância. O visionário tornou-se notícia policial, um exemplo de como a ganância destrói a honra. Claire, sem o suporte financeiro do amante, viu seu mundo desmoronar. O débito do imóvel tornou-se uma carga impossível. O veículo, símbolo de status, pesava mais que seu valor de mercado. Desfez-se de ambos, perdeu capital e mudou-se para uma habitação modesta. Ela ainda buscou permanecer na firma, mas a cada encontro fortuito, sua esperança minguava. Tentava aproximação, buscava meu olhar e criava pretextos para ver-me. Mas cada resposta distante era o lembrete de que o fim era definitivo. Seu desempenho profissional ruiu, falhas constantes e desinteresse. O brilho que ostentava tornou-se melancolia. Antes da demissão inevitável, ela se retirou por conta própria. Partiu da empresa em mudez, sem homenagens, apenas como um rosto marcado pela dor do erro. E quanto a mim, apenas executei o necessário. Não busquei glória ou discursos inflamados. Apenas demonstrei, no tempo certo, quem detinha o controle. Adam foi vítima do próprio veneno. Claire perdeu tudo por sua escolha. No desfecho, não foi casualidade, foi efeito. Cada um colheu o que semeou. E você que acompanhou até este ponto, em meu lugar, daria uma nova chance a Claire? Ou agiria da mesma forma, permitindo que ela enfrentasse as consequências? O que este relato ensina é simples. Quem trai por interesse repetirá o ato, pois nunca houve amor, apenas proveito. E quando o cenário muda, resta apenas o lamento tardio. Agora, manifeste-se nos comentários. Você perdoaria ou manteria a decisão final? Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e integrar nossa comunidade, pois os próximos relatos trarão revelações ainda mais intensas.